Sejam bem-vindos a mais um estudo do KardecTube, do projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo. Esse projeto que tem como objetivo analisar a obra Nosso Lar, comparando ela com a obra de Kardec, mostrando que essa obra não está de acordo com Kardec, não evoluiu o espiritismo de Kardec, e do ponto de vista teórico e de critérios, está abaixo e muito longe da qualidade e da seriedade da obra de Kardec. A razão pela qual essa obra é um imenso sucesso é devido à ignorância da obra de Kardec. Aqueles que ignoram a obra de Kardec acabam não tendo condições de avaliar a obra Nosso Lar e por isso a julgam uma obra boa, enquanto na verdade ela contém vários erros, sejam doutrinários, sejam de lógica, sejam de ciência, sejam de moral. A gente vai, então, analisar essa obra por inteiro. E nós estamos aí numa longa introdução há mais de um ano. E hoje vamos ver o último episódio dessa quinta parte da introdução, onde nós tratamos os critérios para algo ser considerado espiritismo. Então, a pessoa que ouve falar algo que se apresenta como espiritismo, como saber se é espiritismo ou não, a pessoa precisa ter algum critério, e Kardec deu esses critérios. E ao mostrar os critérios que ele usou para construir a doutrina, ele também mostra a qualidade da doutrina e por que ele é único, porque ele é exclusivo, porque ele é inédito e porque Kardec tem a melhor teoria sobre espiritismo até hoje. Ninguém chegou nem de longe próximo ao que ele fez. Nós estamos vendo esses critérios, analisando alguns textos, e hoje a gente vai ver mais um, o último desta parte da introdução, que também está na Gênese. Curiosamente, ao tratar dos critérios, a gente viu muitos textos da Gênese, porque é na Gênese que Kardec, já no finalzinho, com a doutrina muito desenvolvida, ele já tinha uma noção completa e muito bem fundamentada de como o espiritismo foi feito, como ele se desenvolveria, todos os critérios, toda a metodologia, a teoria espírita estava pronta, então. Por isso, na Gênese é onde ele apresenta a teoria completa de como o espiritismo foi feito e como ele poderia, inclusive, ser modificado ou completado. Nós vamos ver hoje um texto muito interessante, e que faz todo o sentido dentro da teoria espírita, esse texto. Esse texto de Kardec está na Gênese, como nós dissemos, na primeira parte, né? No capítulo 2, intitulado Deus, no item 19. Vamos ler, então, o que Kardec diz, abre aspas. Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana, é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições, e não pode ser diverso disso. Tal o eixo sobre o que repousa o edifício universal. Esse o farol cujos raios se estendem sobre o universo inteiro, única luz capaz de guiar o homem na pesquisa da verdade. Orientando-se por essa luz, ele nunca se transviará. Se, portanto, o homem há errado tantas vezes, é unicamente por não ter seguido o roteiro que lhe estava indicado. Tal também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. Para apreciá-las, dispõe o homem de uma medida rigorosamente exata nos atributos de Deus e pode afirmar a si mesmo que toda teoria, toda
toda prática que estiver... Vamos aguardar aí uns segundos para continuar. Então, como estamos lendo, para apreciá-las, dispõe o homem de uma medida rigorosamente exata nos atributos de Deus e pode afirmar a si mesmo que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só que seja desses atributos, que tenda não tanto a anulá-lo, mas simplesmente diminuí-lo, não pode estar com a verdade. Em filosofia, em psicologia, em moral, em religião, só há de verdadeiro o que não se afaste nem um tio das qualidades essenciais da divindade. A religião perfeita será aquela de cujos artigos de fé nenhum esteja em oposição àquelas qualidades. Aquela cujos dogmas todos suportem a prova dessa verificação, sem nada sofrer. É um texto curto, mas é muito importante na construção da ciência espírita e na busca da verdade. Esse não é propriamente um estudo sobre Deus que nós vamos fazer aqui. Porque a gente teria que primeiro fundamentar toda a ideia de Deus no Espiritismo, e aqui não é o espaço. A gente indica que as pessoas leiam o capítulo 2 inteiro e leiam também o início do Livro dos Espíritos, a partir da questão 1, onde ele vai fundamentar toda a ideia de Deus para o Espiritismo. Nós também temos uma palestra que nós fizemos, está no KardecTube, intitulado Deus segundo o Espiritismo. Mas o importante é a gente entender algumas coisas resumidamente para entender a segunda parte desse texto, que é o que a gente quer mostrar. Faz todo sentido para o Espiritismo a existência de Deus. Uma vez que o Espiritismo prova a existência do Espírito, esse ser independente da matéria, é uma consequência lógica a existência de Deus. Uma vez que todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Uma vez que o universo existe, e dentro desse universo nós temos o mundo material, as leis materiais, as perfeitas leis materiais, mas nós temos principalmente o ser inteligente, independente da matéria, existindo e tendo a sua existência comprovada, é natural que a gente busque uma causa primeira, um causador desse universo, um causador, um pai, um criador desses espíritos. Então, o Espiritismo chega na existência de Deus através dos fenômenos espíritas, por consequências lógicas e filosóficas, uma vez que, como eu falei, agora que está provado, mesmo se eu só tivesse, mesmo tendo só as noções do universo material, eu já posso imaginar e teorizar um Deus. Mas é claro que com a ideia só de um universo material, a dúvida surge perante a razão limitada do ser humano, que é capaz de formular teorias colocando em dúvida a existência desse Criador. Mas quando eu provo que há um ser independente da matéria, que há um espírito, aí toda teoria materialista, assim como toda teoria que nega Deus, cai por terra de uma maneira muito
muito fácil, de uma maneira muito natural. Então, por isso que faz sentido para o Espiritismo colocar um Deus. Claro que o Espiritismo sabe, assim como um bom teórico sabe, que falar sobre Deus é ter uma ideia nossa possível sobre Deus. Evidentemente que quando a gente estuda Deus, a criatura não tem a capacidade de abarcar e analisar por completo o Criador. Uma vez que ele é o Criador, ele é a perfeição e nós somos imperfeitos. Então há uma impossibilidade natural de a gente poder compreender Deus de uma maneira completa. E claro que, mesmo assim, eu também posso fazer uma ideia da existência de Deus e dos seus atributos. Então, o Espiritismo deixa isso muito claro. Ele faz sentido uma ideia de Deus, ele entende as limitações nessa compreensão, mas mostra que há um entendimento possível sobre Deus. E deixa em aberto a questão de compreender de uma maneira mais profunda Deus quando o espírito se tornar espírito puro. Vejam que sem o espiritismo, os pensadores, os filósofos, os teóricos não tinham essa alternativa de jogar a solução do problema ou a compreensão mais profunda do problema de Deus para o futuro. O espiritismo pode jogar esse entendimento mais completo para o futuro, porque o espiritismo prova que há um futuro, prova que há um espírito que progride e chega na fase de espírito puro, e aí ele adquire um novo sentido, onde ele pode compreender Deus de uma maneira muito mais completa do que a nossa. Mas, mesmo assim, a gente pode ter a certeza da existência de Deus, mesmo com as nossas limitações, e formular um entendimento sobre como é esse Deus, os seus atributos. E aí Kardec vai trabalhar de uma maneira muito simples e muito genial, como é próprio de Kardec. Eu vou pegar tudo o que existe de ideia de um ser mais perfeito possível dentro do nosso conhecimento, e eu só posso imaginar, cogitar e conceituar Deus assim. Então, tudo que a nossa razão limitada de espírito imperfeito encarnado possibilita que a gente possa imaginar e conjecturar de um ser o mais perfeito possível, a gente vai usar para formar uma ideia dos atributos de Deus. Por isso que ele inicia falando: Deus é a inteligência suprema e soberana, único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições, infinito em todas as perfeições, e não pode ser diverso disso. Esse final da frase ele deixa muito claro. Todos esses conceitos, esses atributos que ele coloca na primeira frase, são as ideias possíveis que eu posso formar e conceituar de um ser o mais perfeito que eu posso conceber. Então, se eu vou sustentar a ideia de um Deus, ele tem que ter essas qualidades apresentadas aqui. Porque elas são as qualidades máximas que eu posso imaginar do ser mais perfeito possível. Eu não posso tirar e nem diminuir, como a gente vai ver daqui a pouco, nenhum desses atributos, senão eu já estou deturpando e estragando o conceito de Deus. Então a gente tem que partir desse ponto de que Deus existe através da prova do axioma de que não há efeito sem causa, e eu tenho que buscar causa de tudo que não é obra do homem, e aí eu encontro Deus de uma maneira muito natural, como eu falei, ainda mais provando a existência do Espírito.
E quando eu vou imaginar como é esse Deus, ele tem que ter essas características, porque elas formam a ideia do ser mais perfeito que a gente possa imaginar. Então, esse é o ponto de partida. Agora, Kardec vai perceber que com essa estrutura, eu posso usar esse conceito de Deus que ele apresenta aqui, com esses atributos, e usar como parâmetro na busca da verdade. Isso é uma coisa muito interessante que o Espiritismo pôde desenvolver e aplicar devido a esses motivos que eu coloquei até aqui. Da ideia da prova da existência e dos seus atributos. Tudo fruto da dedução filosófica, lógica dos próprios fenômenos espíritas. Fruto da ciência espírita. Então ele diz, tal o eixo sobre que repousa o edifício universal, esse o farol cujos raios se estendem por sobre o universo inteiro. Única luz, única, capaz de guiar o homem na pesquisa da verdade. Significa que tudo que eu for pesquisar no universo, buscando entender, para eu achar a verdade, toda a conclusão, toda a conceituação que eu for fazer, se alguma ideia que eu colocar nessa pesquisa da verdade contrariar esses princípios, esses atributos de Deus, a teoria está errada, a análise está errada. Então ele serve como um critério de busca da verdade. Olha que interessante. Qualquer teoria que negue ou que diminua os atributos de Deus não pode estar com a verdade. Por isso que ela é um guia, um farol na pesquisa da verdade. E a gente vai ver Kardec aplicando esse critério dos atributos divinos para desenvolver a própria ciência espírita, a própria teoria espírita. Então, quando ele estava diante de informações que os espíritos davam e que se contradiziam, como ele fazia para saber, para achar a verdade? Usando esse critério dos atributos de Deus. Aquela teoria que estivesse condizente com os atributos de Deus era a verdadeira. A que não estava era a falsa. Então vejam que interessante como a própria consequência dos fenômenos espíritas, aquilo que sai da sua ciência, gera consequências filosóficas, que essas próprias consequências filosóficas eu posso usar para continuar desenvolvendo a própria ciência, a própria teoria. Vejam o complexo e o quão maravilhoso é toda a criteologia, todo o critério da ciência espírita na busca da verdade, no desenvolvimento da sua teoria. E por que ela é muito bem embasada? Porque ela tem mecanismos de pesquisar a verdade que são muito bem estruturados, como esse que ele está apresentando aqui. E a gente vai ver em diversos momentos nas obras Kardec aplicando. E ele está nos mostrando que a gente tem que aplicar quando for tentar pesquisar e desenvolver a verdade. Orientando-se por essa luz. Qual que é essa luz? Esse critério dos atributos, né? Ele nunca se transviará. E aí ele explica o motivo do erro humano, né? Por que as nossas teorias, elas contêm erros e elas têm que estar sempre se melhorando? Porque a gente não aplicou, não usou esse critério aqui, né? Se, portanto, o homem há errado tantas vezes, é unicamente por não ter seguido o roteiro que lhe estava indicado. Tal também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. Então, quando eu vou analisar o filósofo ou a religião, se ela, na sua fala, contradizer esse Deus apresentado aqui, ele não está com a verdade. É um critério
infalível. Para apreciá-las, então para apreciar as filosofias e as religiões, dispõe o homem de uma medida rigorosamente exata nos atributos de Deus. Então é um critério rigoroso, exato, simples. E que Kardec vai aplicar, isso é o mais interessante. Ele não está simplesmente teorizando, ele aplicou. Um exemplo clássico é a própria reencarnação. Quando ele estava na dúvida se a reencarnação existia ou não, porque havia espíritos que diziam que sim e espíritos que diziam que não. Ele aplicou esse critério aqui. Se a reencarnação não existir, Deus é injusto. Ou seja, contrariou um atributo dele, porque ele é soberanamente justo. Ele só pode ser soberanamente justo. Ah, mas eu estou vendo uma situação aqui que eu não consigo ver a justiça. Eu não consigo compreender a justiça. A falha é na minha capacidade de análise. Não é em Deus e nem no universo. Vejam, esse raciocínio o Espiritismo pode fazer diante das suas premissas. O Espiritismo pode fazer. Ele tem condições de tirar essas conclusões. E pode afirmar de si mesmo que toda teoria aqui vem, e agora a gente vai ver por que a gente vai fazer isso um link com o projeto que a gente está desenvolvendo. Como ele está nos ensinando a pesquisar o que é verdade ou não numa teoria, a gente está se propondo a analisar a obra Nosso Lar, e evidentemente que nós vamos usar o critério que Kardec nos deixou. Por isso que ele diz, toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só desses atributos. Olha o critério colocado. E ele vai além, que tenda não tanto a anulá-lo, mas simplesmente a diminuí-lo. Então, se eu tiver uma teoria, um princípio, um dogma, uma crença, uma prática, que ela não está negando um princípio, ela está só diminuindo, mesmo que ela só diminua, não pode estar com a verdade. Então, o que a gente vai fazer? E é um convite que todos façam. A gente vai ver a teoria apresentada por André Luiz, e a gente vai ver que em vários momentos André Luiz coloca uma teoria que, se ela fosse verdadeira, ela colocaria Deus como não sendo soberanamente justo e bom, e nem infinitamente perfeito, e nem sendo a inteligência suprema. Então ele não pode estar com a verdade. A gente vai aplicar o critério como Kardec nos ensinou. Então essa é a função da gente ter colocado isso nessa última parte, dessa parte da introdução. E aí ele diz, em filosofia, em psicologia, em moral, em religião, só há de verdadeiro, só. Por isso que Kardec é muito rigoroso nos termos que ele usa. O que não se afaste nem um tio das qualidades essenciais da divindade. É por isso que a gente tem que pegar esse critério aqui e aplicar. É por isso que quando a gente pega uma psicologia materialista, por exemplo, a gente sabe que o filósofo, o cientista, o teórico está errado. Porque ele diz coisas que contrariam a própria existência de Deus. Então ele não pode estar com a verdade. A teoria dele é equivocada, incompleta. E logo ela vai ter deduções incompletas e equivocadas. Em moral, vamos pegar as grandes teorias de moral da humanidade e vamos avaliar usando. E Kardec vai fazer isso o tempo inteiro e a gente tem que fazer também. A gente vai ver que a moral, por exemplo, apresentada na obra do André Luiz, ela fere radicalmente os atributos de Deus. E já dou um exemplo aqui, nós vamos entrar e nós vamos ver, mas já adianta aqui o exemplo de quando o André Luiz coloca a existência do bonus hora, onde a pessoa faz o bem por interesse de ganhar dinheiro no mundo espiritual. Sendo que qualquer teoria moral básica coloca como centro da própria moral a própria noção de desinteresse. Quando eu coloco o interesse, já não é moral. Não é que seja ruim,
Não é que tudo que tenha interesse seja ruim, mas já não é moral. A moral, por definição, é desinteresse. Então, André Luiz ele faz confusão de ordem, ele confunde interesse com moral, colocando interesse dentro da moral. Então, Deus compensaria as pessoas não pelo que elas são e querem de verdade, mas elas fariam elas atingiriam um fim, mas o pensamento oculto delas, o interesse delas é outro. Só há de verdadeiro que não se afaste nem tio das qualidades essenciais. A religião perfeita será aquela cujos artigos defendem ou esteja em oposição àquelas qualidades. É por isso que as religiões elas não conseguem ficar estagnadas com o passar da história. Porque como a religião ela é construída por homens e homens são imperfeitos, vez que outra as teorias religiosas negam os atributos de Deus e por isso que elas têm que se modificar com o tempo, por mais que a religião lute por manter os seus dogmas, mas o tempo ele é invencível, né? Todos têm que ir adaptando a teoria, mudando interpretações para se adequar à razão, para se adequar aos atributos divinos. Então vejo a importância desse trecho para a gente entender e usar como farol, como ele diz aqui, como guia, como critério. Então, o importante é a gente saber que faz sentido isso dentro da teoria espírita, que Kardec aplicou isso, e cabe ao estudioso, a partir de agora, perceber isso, estudando a teoria espírita, e aplicar nas teorias que tentam colocar para nós, na avaliação das demais teorias que chegam até nós. É um critério na busca da verdade. Com isso, nós encerramos essa quinta parte dos critérios. A gente ainda vai seguir na introdução, embora nós estejamos no fim da introdução, quase chegando na obra em si, para analisar a obra Nosso Lar. Mas com mais um passo dado, em que mais uma vez a gente levantou diversos textos mostrando taxativamente, claramente, Kardec falando aquilo que a gente defende e afirma, para que a gente possa aplicar. Até o nosso próximo estudo.